Eu estou dando início, nesse momento, ao nosso discipulado Verbo da Vida. Só que ele vai ser um discipulado um pouco diferente, no sentido que eu vou estar explicando mais detalhadamente a palavra de Deus, né? Então, para quê? Qual a função desse discipulado? A função desse discipulado é que todos os irmãos venham a ter a mesma linguagem, o mesmo modo de pensar para a edificação do corpo da Igreja do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos ajude nesse discipulado, Pai. Eu te dou graças, eu te louvo, eu te exalto, peço a ajuda do Teu Espírito Santo e que Teu Espírito Santo também, Pai, repouse sobre todos os que estão acompanhando esse áudio, para que haja compreendimento, Pai, entendimento da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, alcança todos que vão acompanhar esse discipulado. São algumas etapas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos dando início na primeira e vamos falar, Pai, sobre a integridade da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, você também pode compartilhar esse discipulado com qualquer pessoa que você sentir no coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, também você pode fazer anotações dos versículos. A palavra de Deus diz: rogo-vos, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. A primeira orientação do apóstolo Paulo para a igreja é que todos falem a mesma coisa e que não haja divisão entre os irmãos, né? Aí a continuação diz: antes seja inteiramente unido, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Observe que a instrução que Paulo dá é para que haja unidade, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quer dizer, um só pensamento, um só propósito, para que a igreja seja edificada. Então, por isso, irmãos, que há às vezes contendas e divisões dentro da igreja, porque são pessoas que não têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de crer. Mas alguns dizem: mas pastor, cada pessoa tem seu pensamento. Irmão, mas eu estou falando a respeito da palavra de Deus. Pensar em linha com a palavra. Quando você pensa em linha com a palavra, você vai pensar em linha com o seu irmão, e isso vai haver uma unidade. Então esse é o nosso foco desse discipulado, é trazer unidade para dentro da igreja, num só pensamento. Nós vamos ler muitos versículos, nós vamos meditar muito a palavra de Deus, para nós compreendermos a palavra de Deus, como o verdadeiro significado da palavra de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a integridade nesse discipulado da palavra de Deus, né? Primeiramente, você tem que ter entendimento do que é a palavra integridade. Integridade significa íntegro, ou seja, algo que é inteiro. Então a palavra de Deus, ela é íntegra e ela é inteira. Amém? Então a palavra de Deus, ela está escrita, né, por meio da Bíblia. É a palavra, nós consideramos a Bíblia a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi inspirada por homens de Deus, por meio do Espírito Santo, né? Ela é uma palavra ungida, foi inspirada através do Espírito Santo nos homens de Deus, através dos homens de Deus. Ela está escrita, ela foi escrita para nós meditarmos nela, para que nós possamos falar ela. Então, no Salmo 19, versículo 7, a palavra de Deus diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita, e ela sabe
Às vezes tem pessoas que dizem assim: não estude a Bíblia não, porque se você estudar a Bíblia você fica doido. Irmão, isso é conversa para boi dormir. Por quê? Como é que a gente vai ficar doido por meditar na palavra de Deus? A pessoa pode até ficar louco por meditar na palavra de Deus se ela não meditar com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Mas se ela tem um Espírito Santo e tem um auxílio do Espírito Santo, a palavra ela vai curar a sua alma, vai curar as suas enfermidades. É porque já está dizendo, é a palavra de Deus. Agora, se você for ler com o intelecto humano, sem o Espírito Santo, talvez você fique embananado, confundido. É por isso que Deus deixou mestres na igreja, né, para ensinar a palavra do Senhor. Então a lei do Senhor ela é perfeita, ela restaura a alma, Salmo 19, versículo 7. Né, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A Bíblia, lembre-se disso, a Bíblia é a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. E é útil para o ensino. É útil para o ensino. A palavra de Deus, lembre-se disso. A palavra de Deus ela é útil para o ensino. Aí, 2 Timóteo 3,16. Você pode notar os textos desse discipulado. A palavra de Deus é útil para o ensino. É útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, através da palavra de Deus, ela será útil para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para repreender e para educar em toda justiça. Imagina, querido, você crescer, desenvolver o seu lar, sua família, sua esposa, seus filhos que estão próximos de vocês, está trazendo base sólida na palavra de Deus. Imagina a edificação dos seus filhos por você colocar a palavra de Deus dentro da sua casa, criar hábitos de meditar, de ler, de buscar o Senhor com todo interesse do seu coração, junto com a sua família, meditando na palavra do Senhor. Um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, registrada para iluminação, instrução e direção dos homens. Homem justo for inspirado por Deus a registrar a revelação divina em forma de livro. Então, tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, foi consentida por Deus, através do Espírito Santo de Deus, guiando esses homens de Deus, para que você viesse a compreender a vontade de Deus nessa terra para o ser humano. Isso aqui é um discipulado e eu vou estar falando bem detalhadamente. Para você conhecer a palavra de Deus, você tem que entender os livros. A Bíblia no Antigo Testamento, ela tem 39 livros divididos em 4 categorias, né? Que os primeiros livros são chamados Pentateuco, contando com os 5 livros que foram escritos por Moisés, que narra a criação, o chamado de Deus feito a Abraão e o surgimento do povo judeu, além da sua legislação. São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os livros Pentateuco, foram escritos por Moisés, mas houve uma inspiração divina. Contado com 12 livros, narram a evolução, a decadência e restauração da nação de Israel, desde a entrada na terra prometida por Josué e a ascensão da monarquia, o declínio moral dos reis e o cativeiro babilônico, que é a reedificação da nação e a reconstrução do templo, né? Aí também tem o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, isso é o Velho Testamento. 1 Rei, 2 Rei, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esté. E tem também mais 5 livros, que são os livros poéticos, né? Que narram algumas poesias judaicas, que serviu como cântico e oração, além de revelarem profunda espiritualidade. Por exemplo, o livro de Jó,
livro de Salmo, livro de Provérbio, um livro de sabedoria, né? Que é o livro de Provérbio, muitos conselhos bons, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão. Também temos no Antigo Testamento alguns livros proféticos, contados com 17 livros, que revelam a sabedoria e a grandeza de Deus e revela o futuro da nação de Israel, revela o surgimento do Messias e do Anticristo, o juízo dos homens e o reino eterno do Messias. Quais são os livros dos profetas? Os profetas maiores, como chama na Bíblia, alguns profetas, existem os profetas maiores e os profetas menores, assim chamados pela maior extensão de tempo de seus ministérios. Quer dizer, por que profetas maiores? Por causa do seu ministério, a extensão de tempo, que é Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são assim chamados também pelo volume literário, né, de suas obras e menor extensão de seus ministérios. E são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A gente está compreendendo a palavra de Deus para que depois a gente possa entrar em lugares maiores que você vai ter grandes revelações da palavra de Deus. E no Novo Testamento, que contém 27 livros divididos em 5 categorias, que são os evangelhos, contados em 4 livros, que narram a vida e o ministério de Jesus, e os ensinamentos e os sermões de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro histórico, que é o desenvolvimento da igreja, que é Atos dos Apóstolos, que é um livro que narra o surgimento e o crescimento da igreja. E também no Novo Testamento tem as epístolas paulinas, contando com 13 livros, são cartas enviadas pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, às igrejas iniciadas em seu ministério, e também aos seus principais colaboradores. São a regra de doutrina da igreja cristã, bem como seu manual de procedimento. Então, essas mesmas cartas que Paulo enviou para a igreja da época, elas são hoje, elas são os aconselhamentos para a igreja de hoje também, que são a carta de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. E as epístolas gerais, contando com 8 livros, semelhantes às cartas dos apóstolos, a carta do apóstolo Paulo. Elas foram enviadas por líderes da igreja primitiva de antigamente, a congregações e colaboradores de seu ministério também, com o mesmo propósito e função das cartas paulinas, que é o livro de Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João, e o livro de Judas. Também temos a carta de Apocalipse, contada é um livro, né? Um livro que é a revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João a respeito dos últimos dias, últimas coisas, que é o livro de Apocalipse. Então essa é a divisão da Bíblia, né? Deixa eu ver aqui. Essa é a divisão da Bíblia, é muito importante, e a importância, irmãos, da Bíblia na nossa vida, que é a palavra de Deus. Certa vez, irmão, Jesus foi tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4, versículo 4, diz: Jesus, porém, respondeu, porque ele foi na tentação, quando ele tinha sido tentado pelo diabo, quando ele foi levado ao deserto, e o diabo conduziu ao deserto para tentar Jesus, né? E naquela tentação, onde o diabo tentou Jesus, Jesus sempre respondia com a palavra. Então, o próprio Jesus, quando ele veio à terra, ele cresceu, como a Bíblia diz, em estatura, cresceu aprendendo. Ele precisou de uma mãe para ensinar, precisou de um pai para ensinar, e ele foi aprendendo e desenvolvendo a palavra de Deus dentro dele. Por quê? Talvez a pessoa diga: mas Jesus não sabia de tudo. Não, irmão, a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória no céu, se esvaziou de si mesmo para ser como um homem. Ele precisou aprender, né? Jesus aprendeu também pela Escritura, e quando ele foi tentado, ele usou a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que no versículo 4 de Mateus 4, versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de alimento físico como vai viver, mas de toda palavra que procede de quê? Da boca de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus para os homens através do Espírito Santo. Ela foi escrita para nós, para que nós colocássemos a palavra dentro do nosso coração, para que nós pudéssemos liberar a palavra de Deus. Então, Jesus, porém, respondeu: está escrito, quando o diabo tentou, disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui para aprofundar mais. Eu vou abrir aqui, chegando aqui ao versículo 3. Chegando então o tentador, que é o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a proposta. Ele tentou jogar uma dúvida em Jesus. Será que verdadeiramente você é quem você diz que é? Você é filho de Deus? Jesus tinha convicção daquele que ele tinha sido chamado para ser. E Jesus responde com a palavra. Ele diz, mas Jesus lhe respondeu, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha a importância da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite, colocar essa palavra dentro do nosso coração, porque sem essa palavra nós não podemos, não tem como nós nos defendermos. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Se deixar de ter essa prática de meditar na palavra, vai faltar conhecimento e você não vai saber se defender do maligno, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos no território do maligno. Outra coisa interessante, irmão, que você tem que entender, é que se você não tiver essa prática de meditar na palavra, se envolver com a palavra de Deus, isso é de uma extrema importância. E sem a palavra de Deus será impossível, irmão, nós nos envolvermos com Deus. Como é que eu vou ter relacionamento com Deus se eu não me envolver com a sua palavra? Não há nenhum relacionamento entre mim e Deus realmente se eu não me envolver com a palavra. Nós temos que entender que a palavra de Deus, a leitura, a meditação nas escrituras, não é uma tarefa tão difícil, tendo em vista ser um texto antigo e por muitas vezes distante de nossa cultura. Por isso aqui vão algumas dicas, né? Vou dar algumas dicas, né? Seja disciplinado e busque tê-la todos os dias, mesmo que seja uma pequena porção. Dê preferência inicialmente ao Novo Testamento. Os evangelhos muitas vezes são mais simples de entender. As epístolas, apesar de não tão simples, falam mais do nosso dia a dia vida cristã. Então, irmãos, eu vou parar aqui o primeiro dia do discipulado. Hoje, recapitulando, nós falamos um pouco, mostramos a divisão da Bíblia, o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Falamos da importância da palavra de Deus na nossa vida. Falamos um pouco sobre a integridade, ela é uma palavra inteira em que podemos confiar. Falamos que a palavra de Deus ela serve para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, coloque a palavra de Deus no seu coração, né? Medite nela todos os dias da sua vida. Eu acredito que esse discipulado vai circular o mundo, para que muitas pessoas venham a aprender. Nós fazemos parte da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, Pernambuco. Meu nome é Roberto Soares, né? E você que ouvir dessa cidade, esse discipulado, fique à vontade para nos visitar, né? E conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho muito abençoado por Deus. Que o Senhor te abençoe. E amanhã nós estamos com a segunda parte do discipulado, em nome de Jesus.